Eu gostaria que você, que trouxe a palavra, pudesse neste momento abrir em Provérbios. Provérbios 31, nós vamos ler a partir do 25. Provérbios 31, 25. Todos acharam? Quem achou, coloque sobre o seu coração a palavra do Senhor e nós vamos falar com Ele em nome de Jesus. Amém? Senhor, venha nesta manhã nos ensinar o que a gente precisa fazer para que o Senhor esteja verdadeiramente na nossa casa. Abençoa, meu Deus, cada mãe aqui e cada filho, meu Deus, para poder aprender qual é o projeto de mãe que o Senhor criou e o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Senhor, toma a direção, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja ensinar segundo a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Bom, estamos aqui no Dia das Mães e a gente já começa a entender uma coisa: sem flores não existe jardim. Olha que coisa. Gente, eu vi um vídeo e esse vídeo era um vídeo de uma grande premiação. O ambiente estava lindo, todo decorado, cheio de rosas, cheio assim de flores, né? E elas eram enormes, grandes, bonitas assim, muito lindas. E tudo aquilo estava decorando, aquelas flores estavam decorando, né, aquele lugar. E as pessoas, elas passavam por ali, só que tinha muitas coisas, aplausos, brilhos. As pessoas ali, né, estavam se preocupando com elas mesmas, né? A beleza delas, será que eu estou bom? Será que esse vestido está bom para sair na foto? Será que está tudo bem? Todo mundo preocupado com a sua própria beleza, sua própria aparência, né? Será que eu estou bonito? Será que está tudo bem? Só que no meio daquela multidão, uma mulher percebeu o que os demais não tinham se dado conta. Aquela mulher, ela ficou ali admirada quando ela olhou assim a beleza daquelas flores. Ela olhou e falou: que coisa maravilhosa, que flores lindas. Ela ficou falando, ficou repetindo, eles até filmaram ela. Daí ela falando: não, olha que coisa linda. Então pensa, ninguém estava prestando atenção naquilo que estava adornando o lugar ali, aquilo que estava enfeitando, né, deixando aquele lugar lindo. Ninguém estava prestando atenção. Ninguém estava ali filmando as rosas, vendo a rosa. As rosas ali eram esplêndidas, elas estavam em segundo plano. Vou aproximar um pouquinho aqui, né? Aí você abaixa um pouquinho. As rosas, né, estavam ali em segundo plano e as pessoas não se davam conta da beleza que aquelas rosas estavam trazendo para o ambiente. Ninguém percebeu a importância daquelas rosas, né? Com exceção dessa mulher que percebeu, os demais, ninguém percebeu a importância daquelas rosas ali, né? Para poder enfeitar aquele lugar, né? E quantas vezes isso acontece com as mães? Eu estava pensando, eu falei: puxa vida, as mães, às vezes é como essa flor, mas ela adorna a vida do filho. Ela, né, está ali sustentando o ambiente emocional da casa. A mãe foi chamada para isso, né? E quantas mães estão ali
o aconchego, o equilíbrio. Mas ninguém nota, ninguém percebe, porque ela está ali, mas ela está em silêncio. A mãe trabalha e ela trabalha sem aplausos. Os filhos, quando lavam uma louça, falam assim: mãe, eu lavei a louça, hein? Por quê? Porque é o aplauso, né? Olha, mãe, olha o que eu fiz, não é assim? Mas e a mãe? A mãe, ela trabalha no silêncio. Se a mãe fosse ter aplauso, né? Seria o tempo inteiro, porque a mãe está ali muitas vezes trabalhando e ela não é às vezes reconhecida, sabe? O filho cresce, o filho briga, o filho conquista, o filho vence. E aí muitas vezes a mãe ela passa despercebida no brilho do filho, né, do próprio filho. Só que existe uma verdade aqui. Sem esse adorno do cuidado da mãe, do carinho da mãe, talvez muitos filhos, né, não chegariam a muitas conquistas. Talvez ali o brilho que existe na vida de muitos filhos nem existiria se não fosse pela mãe de fato, né? Então, eu fico pensando, puxa vida, quando você vê um filho bem sucedido, de duas uma, ou aquele filho, ele teve colo, ou aquele filho, né, antes do palco, teve colo, antes da conquista, né, teve oração da mãe ali, antes da força, né, do filho, existiu uma mãe ali para ensinar, para mostrar o caráter. Ou esse filho cresceu por causa disso, por causa de uma mãe ali por trás, ou esse filho cresceu na vida porque ele aprendeu a ter força sozinho, porque ele não teve uma mãe que pudesse ser esta força. A gente tem aqui muitas pessoas e cada uma aqui tem uma história diferente, e Deus vê aquilo que as pessoas não veem. Para você que é uma mãe, que às vezes pensa que, puxa vida, eu me sacrifico tanto, é tão difícil, parece que eu não sou reconhecida. Deus vê a lágrima escondida, Deus vê a renúncia silenciosa, porque a mãe é uma vida, a mãe verdadeira, ela vive uma vida de renúncia. Deus vê as noites sem dormir, Deus vê o amor colocado nos detalhes, mas Deus também vê se você não teve nada disso. Deus também vê se você foi um sobrevivente. Sabe qual é o sobrevivente? Aquele que poderia ter vencido, porque teria sua mãe ali, né, te impulsionando, mas você não teve. Você decidiu que porque você não teve esse impulso, você não ia ficar derrotado. Você decidiu que, mesmo sem o impulso que logicamente facilitaria tudo, eu tenho uma mãe que, graças a Deus, eu posso falar que eu não chegaria, eu não estaria onde eu estou se não fosse por ela. Uma mãe que as renúncias dela me fizeram chegar até aqui. Mas quantos não tiveram e venceram sozinhos? Quantos são os filhos que vão ter que sair daqui hoje com uma decisão? No final a gente vai falar sobre escolhas. Mas eu quero falar para vocês qual é o projeto de Deus sobre mãe. Qual é o projeto de Deus sobre mãe? Mãe é mulher. E a palavra de Deus, ela fala, eu quero que você vá até Provérbios 31. E a palavra de Deus, ela vai falar aqui sobre o projeto mulher, o projeto mãe, né? E mães, eu fiquei pensando, uma definição sobre mães. A mãe quer
virtuosa, a mãe que é de fé, a mãe que é o projeto verdadeiro do Senhor, essa mãe representa o invisível que sustenta o visível. É isso. O invisível que sustenta o visível. Olha que coisa. É isso, mãe. Eu quero que vocês abram aí em Provérbios e nós vamos ler e acompanhar o que a palavra de Deus fala sobre as virtuosas. Virtuosas significa que tem o quê? Virtudes, né? Quais são as virtudes da mulher, da mãe de Deus? Quais são elas? Coloca aqui para mim, por favor. Diz assim no 25: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Olha só, esse primeiro versículo, ele já revela qual deve ser a essência da mulher virtuosa. Ele já mostra pra gente ali. Ele não começa falando da aparência física, mas esse versículo ele fala sobre aquilo que veste a alma da mulher virtuosa. Ele fala: a força e a dignidade são os seus vestidos. Gente, na Bíblia, vestes, né, representa a identidade. Na Bíblia ali, as vestes é aquilo que você carrega. Mas vestes de príncipe revela que você é o quê? Príncipe. Vestes de mendigo revela o quê? Que você é o quê? Mendigo. As vestes, elas revelam de fato o que é. E Deus, ele está dizendo aqui nessa palavra que essa mulher virtuosa, ela precisa estar vestida de força, de honra, de dignidade, de princípios dele, de firmeza, de valor. Esse é o projeto da mãe, mulher virtuosa. Esse é o projeto de Deus. E essa força que ele fala não é a força física, né? É mais do que isso. A mulher virtuosa, ela tem uma força emocional, ela tem uma força espiritual, ela tem uma força. A mãe virtuosa, ela tem uma força que vem assim, ó, de dentro dela. É algo de fato sobrenatural, é uma força que Deus lhe dá. Tem mãe que nem sabia a força que tinha até precisar usar. Alguém já? Você percebeu a força que você tinha quando você precisou o quê? Usar. Da onde vem a força da mulher virtuosa? É muito forte isso. Sabe? É a força de você continuar mesmo você estando cansada. Porque mães, né, tem que trabalhar, trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha liderando a casa. Muitas vezes amar mesmo estando ferida e cuidar sem os aplausos que a gente falou, sem o reconhecimento. Continuar cuidando. Isso é muito forte, porque talvez você esteja aqui e você já falou: puxa vida, eu já fiz tantas coisas e não recebi, né? Eu fiz tantas coisas preocupada, né? Quantas vezes eu sorri para o meu filho com uma preocupação enorme. Meu pai sempre conta, minha mãe sempre conta quando eles eram casaram de novo, né? De novinhos que eles eram ali, que tinha essa coisa de: vou sorrir para o filho, mas você está apavorado porque você não tem a condição de dar o alimento para o filho, o cuidado. Quantas vezes eles passaram por isso? E talvez, tipo, às vezes vem
esse desejo, sabe, de falar, puxa vida, eu queria que fosse diferente, mas não é. Mas a mãe virtuosa, ela não pega assim toda a tristeza, as lutas e joga nas costas do filho. A mãe virtuosa não. A mãe virtuosa, ela vai ser forte, ela vai passar força, ela vai ensinar força. É diferente. Você consegue entender isso? Essa força invisível que fica aí sobre as mães cansadas, mas que no final, cansada ou não, ela vai levantar de manhã, vai fazer o que tem que ser feito e ela continua vestida de força, de dignidade. E quando a gente fala de dignidade, né, essa palavra fala de honra, do que é valioso, do caráter. Uma mulher virtuosa, uma mãe virtuosa, ela é uma mãe que tem caráter. O mundo valoriza a aparência, mas olha o que Deus está valorizando. Ele não valoriza o status. Olha o que Deus está valorizando. Ele está olhando para o coração. Ele está olhando ali se aquela pessoa ela é íntegra. Qual é o temor daquela pessoa? Para pensar. Mães, como que você sustenta as vidas que Deus te deu? Com temor, com caráter? Ou não? Como que você tem sustentado as vidas que Deus tem confiado nas tuas mãos? A palavra fala, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Na vida de uma mulher, a maior luta é isso aqui. Eu perguntei assim para as meninas, qual é o maior problema seu? Aí saiu a resposta geral, a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que vive, quer sondar a vida da mulher. Mas o projeto de Mulher de Deus fala que a mulher, o quê? A mulher virtuosa, a mãe virtuosa, ela não tem preocupações. Isso não significa ausência do problema. Não tem preocupação, não tem problema. Não! Tem muito problema, mas isso significa confiança. Para você que ainda não é mãe, já aprende como que é ser a mulher. A mulher precisa ser assim antes de ser mãe. Para ela ser uma mãe virtuosa, ela vai ser uma mulher virtuosa. E a gente já tem que começar a aprender desde agora. Para você que já é mãe, vai pensando, eu estou sendo essa mãe virtuosa? Ou será que não? Eu estou sendo essa mãe que passa segurança, que passa fé? Meus filhos, eles podem contar com uma mãe de fé dentro da casa deles? Ou não? Começa a pensar. Porque essa mulher virtuosa que ele nos ensina aqui, essa mulher, ela aprende a descansar em Deus. Deus é quem sustenta a nossa casa. Deus é quem supre as nossas necessidades. Deus é quem cuida dos nossos filhos. E Deus honra as sementes que a gente planta no silêncio. Amém, pessoal? Amém. Então, talvez você fale assim, puxa vida, eu tenho tanta preocupação, pastor, aqui no meu coração. Tantas as preocupações, meu coração vive preocupado. Mas olha só, a mãe, segundo o coração de Deus, ela aprende a colocar o filho na mão do Senhor. A mãe, que é projeto de Deus, ela é forte e a sua força não está na ausência da batalha. Mas a força está na decisão de permanecer de pé, mesmo com um monte de batalha, um monte de luta. Porque não tem jeito, a gente passa mesmo. E diferente, né, de muitas mães que não conheceram Jesus, hoje nós estamos aqui conhecendo a vontade de Jesus.
Jesus. Você tem hoje a chance de olhar e falar assim: peraí, Deus está me dando a chance, a oportunidade de eu fazer diferente com os meus filhos, de eu ser essa mulher virtuosa, essa mãe virtuosa. Amém, pessoal? Aí a palavra continua aqui, ó. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está onde, gente? Na sua língua. Esse versículo ele já nos mostra aí o poder que existe na palavra de uma mulher sábia, né? Com sabedoria. Ela fala com sabedoria. Olha só. Fala com sabedoria. A mulher tem que saber falar com sabedoria. E quanto mais a mãe. Porque ela está falando ali com o filho. É sobre o filho. E a Bíblia está ensinando que a mulher virtuosa, ela não apenas fala, mas ela edifica através de tudo aquilo que sai da boca. Sabe o que é edificar? Dá crescimento. A mãe virtuosa, ela entrega crescimento para o filho. Abre a sua boca com sabedoria. As palavras da mãe carregam direção, equilíbrio, discernimento. Esse é o projeto da mãe que Deus criou. Aí talvez você esteja aqui e você fala: eita, as minhas palavras às vezes não constrói, às vezes destrói. Deus está te chamando para uma mudança. A mãe que é projeto de Deus, a mãe virtuosa, ela não fala por impulso. Ela não fala sem pensar, para machucar, para sair magoando, para sair. Não, quando ela abre a boca é para orientar. Quando ela abre a boca é para proteger, para ensinar, para levantar, para passar fé, para repreender. Isso é crescimento também. Aconselhar é o que a mãe virtuosa ela tem que fazer, assim que tem que ser. Quantos filhos recebem pequenas frases que parecem que não é nada, mas que faz a pessoa seguir em frente? Uma frase assim, ó: vai dar certo, filho. Pode mudar um futuro. Você consegue entender? Deus está com você, filho. Vem cá, vamos fazer uma oração. Uma atitude pequena que faz o filho ter um outro futuro. Você consegue, filho. Se esforça. Eu sei que você vai dar um jeito, você sempre dá. Pô! A pessoa estava ali derrotada, às vezes no meio de um problema, no meio de algo tirando a paz, e aí ela recebe às vezes uma palavra. Uma palavra que faz: estou orando por você, vai ficar tudo bem. Você tem que ser esse tipo de mãe. A mãe que vai falar com sabedoria. A mãe que vai ser diferente. Às vezes o mundo todo desacredita, mas a palavra de uma mãe, ela vai manter o filho de pé. Seja esse tipo de mãe. Seja esse tipo de mãe. A mãe que muda destino. A mãe que consegue transformar, levar transformação à família através das palavras que ela fala dentro da própria casa. Olha só. Aqui fala: a lei da bondade está na sua língua. A maneira como a mãe fala tem que produzir vida, porque às vezes a mãe tem razão. Muitas
muitas situações a mãe tem razão, e eu já vi pessoas cheias de razão perderem a razão porque não sabe como falar. A forma como você fala muda, produz vida ou produz morte. E eu não estou falando para passar a mão na cabeça, não, de erro. Pelo contrário, a palavra da lei nos ensina o padrão de Deus. Deus repreende, mas Deus é misericordioso, mas Deus anima, Deus tem paciência. Quando a gente vai olhar a lei de Deus, a gente fala, puxa, Deus, ele me trata desse jeito, mas eu trato meu filho de outro jeito. Que bom que Deus me perdoa, eu sou ferro e fogo. Eu não tenho paciência. Que bom que Deus tem paciência comigo, porque eu não tenho meu filho. Não. A mãe, ela vai corrigir. Ela vai corrigir. Mas até a correção, ela vai nascer no amor. Até na correção, vai ser para mostrar para o filho o caminho certo. Isso é amor, igual Deus orientava aqui as pessoas. A palavra da mãe não pode ser usada para destruir. Sabe? A palavra de uma mãe não pode ser usada para humilhar. Eu atendo jovens que a mãe que era para proteger é o problema. Como assim? A mãe que, segundo o projeto do Senhor, foi criada para ser a proteção, para fazer o filho crescer, usa palavras que diminuem o filho, usa palavras que, ao invés de construir, destrói. E se você parar para ver, toda casa, todo mundo tem uma casa aqui, é diferente a casa de um do outro, né? Cada um tem seu jeito de ser, mas existe uma coisa em comum. Toda casa, ela é profundamente afetada pelo ambiente das palavras ali. A forma como vocês se falam dentro de casa, isso é algo comum. Em toda casa. Se na minha casa vai ter a linguagem do amor, isso aqui vai afetar todo mundo. Se nessa casa aqui tiver a linguagem do ódio, vai afetar também todo mundo. Se nessa casa tiver da intolerância, também vai afetar todo mundo. Se tiver aqui a linguagem da falta de paciência, quando você vê, não tem ninguém mais com paciência. Olha que loucura. É uma loucura isso. A mãe, ela transforma casa em abrigo ou casa no campo de guerra. A mãe pode transformar a casa dela em um abrigo aconchegante ou transformar essa mesma casa num caos. Esse versículo ele também revela ali a sabedoria de Deus que transborda pela boca da mãe. Porque quem anda perto de Deus aprende a ter o caráter de Deus. É tanta gente falando de Deus, mas nas suas atitudes, a atitude não condiz com aquilo que ela fala. Ela fala de Deus, mas a atitude não condiz. Agora, se você não só fala de Deus, mas você anda com Deus, você aprende com Deus. Você aprende a falar com respeito. Você aprende a falar no tempo certo. Você aprende a usar as palavras que curam. E você não vai ser perfeito. Um dia que machucar, aprender a pedir perdão porque feriu. Você aprende. Quando você anda perto de Deus, você aprende. Em Provérbios mesmo, um pouquinho aí mais para frente, aliás, um pouquinho antes do 18, ele fala o quê? Que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, a morte e a vida, os dois. Olha que coisa, os dois estão no poder da língua.
ecoa dentro do filho a vida inteira. Olha que coisa. Isso é maravilhoso. Se a mãe for essa mãe virtuosa. E se ela não for a mãe sábia que cria o filho, né? Com identidade. Se ela não for, aí também vai ecoar na vida do filho por anos e anos as palavras negativas, as atitudes que feriram. Olha que coisa. Olha como pode ser morte ou pode ser vida. Da mesma boca. Pode sair bênção ou maldição, morte ou vida. Você vai decidir. Amém, pessoal? Amém. O que diz no próximo aqui? Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher, ela sustenta o ambiente. A mulher, ela sustenta. E aqui eu não estou falando só de limpar a casa ou de organizar tarefa. Não só as coisas físicas, mas as responsabilidades físicas, espirituais, emocionais, os compromissos, o cuidado, a vigilância, a percepção, o discernimento. Mãe tem que ter isso. Mãe sem discernimento, o filho corre risco de se dar muito mal na vida. Porque o filho precisa de direção. Se a mãe não tem o discernimento para dar, o filho vai perder a direção. Essa expressão, né? Cuida do bom andamento, né, da sua casa. Essa expressão, né? Faz a gente entender o que a mãe faz. Ela observe, ela percebe, ela cuida, ela organiza também, mas ela protege. Olha como que a mãe, ela precisa estar o quê? Ligada. A mãe tem que estar ligada, tem que estar esperta. Porque a mãe é aquela que vai ver a dor que muitas vezes o filho ainda não falou. Ela vai perceber, meu filho está um pouco diferente. A mãe vai perceber antes dos outros. A mãe vai sentir, estou sentindo que não... A mãe tem uma ligação, inclusive eu vi um estudo, né, que as células da sua mãe vivem em você, né? Então, para sempre, quando sua mãe partir, a sua mãe está em você. Olha que coisa, as células da sua mãe estão em você para sempre. Olha que coisa. Então existe uma ligação, sabe? Existe uma ligação. Por isso que a mãe às vezes sente, eu senti ali que isso aqui não está legal. Você consegue entender? A mãe, ela precisa estar apta para manter a casa firme e com bom funcionamento, bom andamento das coisas, mesmo nos tempos difíceis. A mãe, ela carrega essa responsabilidade invisível de sustentar o ambiente, a casa. E muitas vezes ninguém percebe. Mas esse versículo ele fala: a mulher virtuosa, ela não fica distraída daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você, mãe, não se distraia pelo caminho. Não se distraia. Siga o propósito, siga o projeto. Esse é o projeto. Esse é o propósito. Entende? Uma casa não é sustentada só por paredes, não. Teu filho precisa mais do que as paredes. Ela é sustentada pela presença. Ela é sustentada ali pelo cuidado. Principalmente pela oração. Mães que não oram pelo filho estão fora do projeto que Deus criou você para isso. Você não ora pelo seu filho. Você não está na fé ensinando o caminho do Senhor pelo seu filho, você está em falta. Porque o projeto é esse.
O projeto é o que Deus espera. É que a sabedoria do Senhor esteja na sua boca, mãe, para orientar, para falar. Escolha ser essa mãe. Escolha ser essa mãe. Mesmo que você não tenha tido essa mãe no passado. E vale para os pais também, tá? É igual no Dia dos Pais, a pregação é para a mãe também. E a pregação hoje para as mães é para o pai também, porque o pai também tem que ter virtude. Se ele não tiver as virtudes do Senhor, aí é um jugo desigual. Um está na fé, o outro não está. Um se esforça, o outro não se esforça. Um cuida, o outro não cuida. Um quer ir por um caminho, o outro não concorda, quer ir pelo outro. Vai chegar em lugar nenhum. Mas você precisa escolher isso. Escolha ser a mãe, o pai do projeto de Deus. E ele continua falando ali, ó. Não come o pão da preguiça. Olha só. Não come. A mãe de Deus, ela trabalha de forma física, mas mais do que isso, essa palavra fala sobre comprometimento. Não dá para desistir fácil, não. Quando você é solteiro, uma coisa não deu errado, já é tudo bem assim. Depois você tem filho, se você for essa fraqueza, você vai criar um fraco. Você vai fazer alguém fraco. Você tem que ser a mãe que não vai desistir facilmente, não. Tem que ser a mãe que vai continuar, que vai perseverar, que vai mostrar que tem que fazer, vou fazer, dá certo, eu vou voltar, vai dar. A gente não desiste da vida, não, a gente segue. Ensinar o filho que você vai fazer o que precisa ser feito, mesmo cansado, mesmo sem reconhecimento, então ele vai fazer também, porque na vida ele vai passar por muitas coisas na escola, até chegar no trabalho. Vai ter que vencer cansaço, vai ter que vencer falta de reconhecimento no meio do caminho. Mas se você não for a pessoa que vai dar essa direção, chega no final do dia, as mães estão exaustas, mas mesmo assim, precisa ter força para cuidar, para amar, para aconselhar, para ouvir. Mesmo com a exaustão, a mãe precisa vencer isso. Você vai ter que sair daqui entendendo isso. Você vai repetir assim, ó. Mães usam das suas palavras para construir ambientes. Guarda isso no seu coração. Você vai construir um ambiente para o seu filho. Você não pode ser um ambiente tóxico. A sua casa não pode ser um ambiente tóxico do seu filho, onde ele não aprende, onde ele não cresce, onde ele não desenvolve. Você entende? Você vai ter que fazer diferente, não só por obrigação. Peça para Deus, Deus, coloca o teu amor em mim. Porque Deus nos chama para sermos essas mães. Essa mãe. A mãe que vai fazer a diferença. Pode ter certeza. Quando você está comprometida a cuidar, a amar, a ensinar, seu lar vai florescer, sua casa vai florescer. Amém, pessoal? É sobre isso. E aí o que fala aqui no próximo? Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha essa palavra. Já começa falando ali, né, sobre os filhos, né, que os filhos, eles precisam entender, né, o valor da mãe, dessa mãe virtuosa. Ter uma mãe virtuosa
É algo maravilhoso. O filho precisa ser grato, compreender, poxa, quem me sustentou, quem me protegeu, quem acreditou em mim, quem esteve presente do meu lado quando ninguém mais estava. É sempre a mãe. A mãe virtuosa. Porque vocês estão entendendo, né? Que a mãe virtuosa, ela é o projeto do que a mãe que Deus construiu tem que ser. Mas às vezes você não está sendo, ou você não teve isso. Você entende? O filho, ele precisa chegar no momento da vida e perceber, poxa, se você tem uma mãe virtuosa, você tem que ser grato e falar, eu não chegaria até aqui se eu não fosse essa mãe. O filho, quando cresce, ele precisa compreender. Porque o filho, quando é pequeno e a mãe pega muito no pé, o filho tende a até falar assim, minha mãe parece que não gosta de mim, ela está sempre me pegando no pé, ela não deixa fazer o que eu quero, ela quer, porque a mãe quer ensinar. Mas para a criança que não tem entendimento, a mãe é chata, a mãe está pegando no pé. Aí quando cresce, o filho começa a compreender. A mãe que pega no pé, a mãe que ensina. Olha só, a palavra fala que essa mãe, ela é chamada pelos filhos de bem-aventurada. O que é bem-aventurada? Abençoada. Abençoada, digna de honra, né? E aqui fala, os filhos levantam e a chamam bem-aventurada. Eles celebram. Eles não só reconhecem, mas o Filho de Deus celebra. Então, nessa manhã, você que é filho, você também tem que compreender o seu papel de celebrar. Se você tem essa mãe virtuosa, celebrar, porque isso realmente é um presente. É um presente. Amém, pessoal? É um presente. E aqui fala, seu marido a louva. A mulher virtuosa, né? Ela não pode ser ignorada dentro da própria casa. Isso aqui, ó, demonstra, sabe o quê? Admiração. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha o que o marido da mulher virtuosa diz. Muitas mulheres têm virtudes. Muitas pessoas são boas. Mas você é a melhor. É o fã. É ou não é? É o marido fã. É o marido que olha para a esposa e reconhece. Uau! A felicidade dele ter... A minha mulher é a melhor de todas. Tem muitas mulheres boas, mas olha, a minha mulher, a mulher virtuosa, é aquela que ela é tão maravilhosa que existe esse sentimento. Nossa, como Deus foi bom comigo de me dar essa mulher, né? Essa mulher virtuosa. Isso é muito forte, amém, pessoal? E é muito uma coisa aqui interessante, que essa parte também, ela fala, né, de uma recompensa emocional, né? E não significa perfeição. Porque como eu falei, a mulher virtuosa, ela é perfeita? Não, ela não é perfeita. Mas a mulher virtuosa, ela é perseverante. É a mulher que cansou, que chorou, que teve medo, mas que continua amando, lutando. E aí ela merece essa recompensa emocional. Sabe? Porque ela lutou, porque ela não desistiu, porque ela seguiu. As rosas lá no começo, que eu falei para vocês, ela estava adornando, né, aquele ambiente o tempo todo ali. O tempo todo. Mas chegou um momento em que alguém olhou e falou: que coisa maravilhosa. Que rosas lindas. Não, tira uma foto aqui com essa rosa. Olha que rosa. Né? Teve um momento ali que ela recebeu aquilo. E esse versículo aqui é o momento ali que isso acontece, que os filhos param e olham para a mãe e falam assim: uau, mãe, você não é perfeita, mas obrigado por existir. Ninguém é perfeito, mas se não fosse por você, eu não estaria aqui.
A mãe não é aquela que não chora, mas é aquela que chorando vai fazer o que precisa ser feito. Não é aquela que não cansa, mas é aquela que cansada vai vencer. Amém, pessoal? É isso. As mães, elas passam anos levantando os filhos, até chegar o dia em que os filhos se levantam por ela. Amém, pessoal? E aí diz assim no próximo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Olha que coisa, esse versículo ele já dá um choque de valores, né? Ele já dá um choque na gente, porque o mundo todo ensina a gente a fazer o quê? Valorizar a mulher externa. Mas olha aqui já começa falando, enganosa é a graça. Algumas Bíblias vão falar, enganosa é a beleza. O mundo todo te treinou que a aparência é mais importante, a beleza é mais importante, a imagem, a aprovação das pessoas é o mais importante. Você cresceu aprendendo isso. Mas aí Deus vem e muda completamente a direção do que nos ensinaram, né? E mostra o que realmente tem valor eterno. Enganosa a beleza. Quer dizer, o externo é o de menos. A Bíblia não está falando que a beleza é algo ruim. Ah, não, ter beleza é algo errado. Mas, gente, beleza sozinha não sustenta nada. A beleza externa sozinha não sustenta nada, não vale nada. A sua beleza tem que ser como? Interna, acima de tudo. A sua beleza tem que ser interna. Enquanto o mundo aí admira, né, o rosto das pessoas, Deus ele admira o coração das pessoas. A beleza externa é só um fator, mas o seu coração precisa ser bonito. Precisa ser bonito o seu coração. O que você sente aí dentro não pode ser estragado, não pode ser podre, tem que ser bonito. O que você pensa tem que honrar Deus, não pode ser pensamento de desonra. E aí ele fala, vã é a formosura, né? E vã significa passageira, né? Temporária. Quer dizer, vai passar logo. É em vão. Vai passar logo. A beleza exterior, ela muda. Quando você é jovem, você tem aquela beleza. Os anos vai passando, o que vai acontecendo? Naturalmente, você vai ficando com sinais da idade. Naturalmente, você vai envelhecendo. Mas segundo o Senhor, você não perde o seu valor. Porque o seu valor está no temor do Senhor. O seu valor é outra coisa. Tem mãe que abriu mão de si. Tem mãe que já tem uma idade, né? Que carrega aqui já marcas, né? Do tempo. Eu vi até a história de uma mãe que ela tinha assim um rosto deformado. E aquela filha, ela tinha muita vergonha da mãe. Ela falava assim, não, deixa que eu vou para a escola sozinha. Ela não queria que as amiguinhas vissem o rosto da mãe, era todo deformado. E aí um dia ela cresceu um pouquinho e ela perguntou para a mãe, por que o seu rosto é tão deformado? E aí a mãe falou assim, é porque um dia você estava no seu quarto, pegou fogo no seu quarto. Pegou fogo. E aí eu entrei lá dentro para te salvar e eu te protegi, te abraçando, o meu rosto foi atingido para que você não morresse. Quer dizer, quantas pessoas, né, carregam marcas e aquela mãe nunca tinha falado isso para a filha. E a filha tinha o quê? Vergonha. Olha que coisa. E ali a mãe, sendo mãe. E a mãe é isso. A mãe vai passar por muitas coisas que ela vai dividir e muitas coisas que só ela o quê? Só ela sabe. Existem sacrifícios que eu faço pela minha filha que ela sabe.
Existem sacrifícios que só eu e Deus sabemos. Você consegue entender isso? Entenda, não importa a sua idade, o seu valor está sempre naquilo que você tem internamente. Não importa se o tempo está passando, não importa as marcas, o seu valor é pelo que você tem dentro. Aqui fala, a mulher que teme o Senhor, olha só, essa será louvada. Olha a importância da mãe virtuosa temer ao Senhor. Temer ao Senhor é viver na dependência dEle, viver com o propósito dEle, ter o coração alinhado com o céu. Isso é viver no temor. Você consegue entender? Porque você, mãe, é a pessoa que mais influencia a sua casa, os seus filhos, o seu marido, o casamento, né? Gerações aí após você. Então, vamos parar para pensar. Quais têm sido as nossas atitudes? Aqui fala que a mulher virtuosa ela vai ser louvada. As suas atitudes são dignas de louvor? Para pensar. Não precisa perguntar para o amiguinho do lado. Pergunta para você assim, ó. Será que as minhas atitudes são dignas de louvor? Será que quando Deus olha para as minhas ações, Ele fala, essa mulher merece honra. Essa mulher, ela é de fé. O céu sabe. O céu sabe. Talvez você pense que você não é vista, né? Mas o céu está vendo. Cada oração, cada renúncia, cada lágrima. E Ele também está vendo se isso também não acontece. Ele também está vendo se isso também não acontece. Então vamos ficar atentos. A beleza física pode chamar atenção momentaneamente, mas é o interior que conta. Qual é a próxima? Deem a ela o fruto das suas mãos, e que dê público as suas obras a louve-me. Olha que coisa! Esse versículo é mais do que reconhecimento. É mais do que reconhecimento, é colheita. Consegue entender aí o que é colheita? Essa mulher que Deus está dando exemplo aqui, em Provérbios 31, passou o capítulo inteiro servindo, cuidando, trabalhando, sustentando, ensinando, protegendo, amando. E então no final Deus faz uma convocação. É praticamente uma convocação, se você parar para ver. É como se Deus falasse, ó, reconheçam o valor da mãe virtuosa. Reconheçam. Mas reconheçam com atitudes. É como se Deus estivesse falando, não ignore tudo aquilo que ela construiu em silêncio. Olha que coisa. Ele fala, deem a ela o fruto das suas mãos. É colheita. Aqui fala da colheita. Eu não estou falando só de colheita física, de cuidado físico, mas tudo aquilo que ela plantou merece retorno. Se a sua mãe plantou o amor, agora é a hora do retorno. Se a sua mãe plantou o cuidado, retorne o cuidado. Se a sua mãe plantou as orações, agora é a sua vez de orar e interceder, retorne isso. Sua mãe plantou esforços, retorne isso. Você entende? Ai, eu não tenho paciência com a minha mãe, ela não consegue mexer no celular. Sua mãe passava a noite inteira acordada, limpando sua bunda de cocô. E aí você fala, ai, eu não tenho paciência.
trabalho que é feito, o sacrifício que é realizado, mas sem ficar expondo, maçando e falando: olha o sacrifício que eu estou fazendo por você. Porque quando a mãe fazia, era silencioso. As mães, elas passam a vida inteira plantando na vida dos filhos. Aí chega uma hora que Deus fala: agora é a hora da honra. Se você teve a alegria de ter uma mãe virtuosa na sua vida, você precisa ser muito grato a Deus. Você precisa reconhecer isso. Tudo que ela fez no secreto, agradeça a Deus por aquilo que você não sabe. Agradeça a Deus. Porque Ele fala que é para dar o fruto das mãos e que de público as suas obras o louve. Quer dizer, publicamente. Para você reconhecer publicamente. Você reconhecer a transformação que a sua mãe gerou na sua vida, na sua casa, na sua fé. Publicamente. As rosas lá estavam adorando lá, mas teve um momento que agora a beleza vai ser reconhecida. Agora é isso. Agora é sobre isso. Amém, pessoal? A mãe virtuosa, ela gera transformação na vida do filho. Esse é o projeto. E agora, nós teremos uma decisão. Eu falei que ia ser decisão. Qual é a decisão? Coloca aqui para mim. Nós vamos fazer escolhas agora. Eu não sei em que situação você está, mas o fim vai ter que ser o mesmo. Vamos lá, primeira situação: honrar a mãe que é virtuosa e se tornar como ela. Se você tem uma mãe virtuosa, sua meta de vida vai ser o quê? Vou ser como ela. Eu serei o filho que vou honrar minha mãe, e eu serei uma mãe virtuosa para os meus filhos, como a minha mãe foi para mim. Mas aí tem a outra questão. Tem aquelas pessoas que falam assim: pastora, tudo isso é lindo. O projeto de Deus é muito bonito. Mas infelizmente, eu não tive esse projeto de Deus. Eu vi uma pessoa falando na internet, que ela falou assim: o que a minha mãe conseguiu construir foi trauma. Olha que coisa, foi trauma. Eu falei: meu Deus, enquanto a mãe virtuosa, ela gera transformação na vida do filho, né? A mãe que não é virtuosa gera transtorno. Olha que coisa. E talvez existam pessoas aqui que falam: pastora, eu não tive isso. Talvez a sua mãe nem Jesus não conhecia, por isso que ela era tão rude com você. Talvez sua mãe fez coisas, seus pais fizeram coisas com você que você carrega em forma de trauma. E isso te machuca a tal ponto que, enquanto o Dia das Mães é um dia de celebração para quem tem uma mãe virtuosa, Dia dos Pais é um dia de celebração para quem tem um pai virtuoso, talvez para você fala: odeio esse dia. Eu já vi muita gente assim. Mas você conheceu o amor que talvez ela não conheceu. Mas você pode ser diferente. E aí tem uma decisão aqui. A decisão de perdoar a mãe que não foi virtuosa e se tornar diferente dela. Porque você pode ser diferente. Ah, mas eu só posso dar o amor que eu recebi. Você recebeu de Cristo. Alguém te ama tanto que morreu numa cruz por você. Você pode ter mais dificuldades, porque não te ensinaram a ser uma boa mãe. Não te ensinaram a ser um bom pai. Então sim, se você não teve exemplos a seguir, você vai ter mais dificuldades. Mas a decisão
de seguir sendo diferente, fazendo diferente, a decisão de falar assim, eu não vou ferir com a mesma dor que me feriram. Eu não vou ferir os meus filhos com a mesma espada que um dia colocaram no meu peito lá atrás. Não vou tirar a espada do meu peito e enfiar neles agora. É a decisão de fazer de fé. Essa decisão é necessária, gente. Porque eu não sei qual é o sentimento no coração de vocês. Mas o final vai ter que ser igual. O final você vai ter que ser uma mãe, um pai virtuoso. No final, o projeto de Deus vai ter que se cumprir na sua vida. E se você tem uma mãe virtuosa, é mais fácil, que bom. E se não for, e vai ser mais difícil, tudo bem. Não foi fácil para Jesus morrer na cruz. Foi difícil para Jesus deixar o trono para vir aqui morrer por você. Deus não queria que você tivesse tido os traumas que você teve. Deus não queria. Mas talvez sua mãe e seu pai nem Deus conhecia. Por isso que o diabo usou tanto a vida deles para ferir vocês. Mas a gente chegou num ponto hoje em que você vai sair daqui curado. Você só vai sair daqui ferido se você for fraco. Se você falar, não quero mudar de vida. Porque se você falar, pastora, eu sou um sobrevivente, eu vivi de transtornos. Jesus, ele pode transformar. Ele pode colocar o remedinho dele, o bálsamo dele, no teu coração. E tirar aquilo que tanto dói. Que tanto dói. A gente não sabe porque a gente passa por certas coisas. Mas até aquilo que era para nos destruir, se a gente não deixar isso acontecer, vai fazer a gente sair mais forte do que a gente entrou. Pensa aí, que hoje você pode ser mais forte. Eu sempre penso na história dos dois João, que é dois irmãos. E aí, um se tornou exatamente como o pai, e o outro se tornou totalmente diferente do pai. Um via o pai bebendo, batendo na mãe, desrespeitando. Ele cresceu, esse virou o padrão dele. Ele tornou a beber, não trabalhava, ficou vagabundo igual o pai, não fazia as mesmas coisas. Aliás, fazia as mesmas coisas que o pai, não fazia as coisas certas. Entrou no mundo das drogas, acabou com a vida dele. E o outro irmão, quando perguntaram assim, puxa, mas o que te fez ser tão bem sucedido? Ele falou, meu pai. Mas o seu pai não é o mesmo pai? Foi exatamente. Eu decidi que eu ia ser diferente dele. Eu decidi que eu ia fazer tudo diferente dele. Isso me fez chegar até aqui. Então, gente, é a sua decisão. Você pode sair daqui ferido, e se você sair daqui ferido, você vai ser muito burro. Porque você foi ferido uma vida inteira para sair de um encontro com Deus e se permitir sair ferido. Não seja burro, não. Imagina que quando Jesus passava para curar as pessoas, existiam aqueles que se colocaram no caminho do milagre, saíram com transformação. E existiram aqueles que cruzaram o caminho de Jesus e não aconteceu nada. Existiram pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, fariseus, que do mesmo jeito como eles cruzaram, eles continuaram. E existiram pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Está na tua mão agora. Deus está aqui para te curar. Talvez esteja na hora, já chegou a hora de você desligar. Vamos desligar. Desliga o modo
modo vítima. E eu não estou falando que você não seja, porque se você teve um pai e uma mãe tóxica, você é muito vítima. Mas enquanto você ficar aceitando como vítima você não vai mudar. Agora está na hora de você desligar a versão vítima da sua vida e ligar a versão transformada, que Deus quer transformar, mudar e dar um novo sentido para você. Amém? A pessoa que vai se levantar com uma força que não recebeu